Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero determinar alguns itens dentro dessa função aqui, ó. Foi dada uma função y igual a 4x menos 8 e foi pedido para determinar esses 6 itens aqui em relação a ela. Observando a função, podemos concluir que essa função aqui, ela é da forma y igual a ax mais b. Concluímos então que é uma função do primeiro grau, certo? Aí eu quero saber, ó, tipo de função. A gente já sabe, né, já foi determinado aí que é uma função do primeiro grau. Então, função do primeiro grau, ou também você pode dizer que é uma função afim. Função afim, é a mesma coisa. No item B, eu quero saber o tipo de gráfico. Todas as vezes que você tiver uma função desse tipo, ou seja, uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser sempre uma reta. Então, o gráfico aqui vai ser uma reta. O item C, eu quero determinar o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser o número que vai estar multiplicando a letra x, que neste caso aqui, ó, é o número 4. O coeficiente angular a gente representa pela letra A. Então, o coeficiente angular que vamos representar pelo A vai ser o número 4. Na letra D, ó, eu quero saber quem é o coeficiente linear. O coeficiente linear é a parte da função que não tem o x e é representado pela letra B. Então, neste caso, o coeficiente linear, que é o B, vai ser o número menos 8. Muito cuidado, porque se essa parte aqui, ó, for negativa, você tem que colocar o sinal de menos. A mesma coisa aqui, quando o A é negativo. Bem, no item E, eu quero classificar a função. O que é classificar a função? É dizer se essa função ela é crescente ou decrescente. Quem é que vai me determinar se essa função é crescente ou decrescente? O coeficiente angular. Como o valor do A ele é positivo, podemos concluir que essa função é uma função crescente. E se o valor do A, né, que é o coeficiente angular, fosse negativo, aí a função seria decrescente. E no último item, eu quero determinar o zero da função. Bem, o que é o zero da função? O zero da função vai ser o valor do x quando o y for igual a zero. Em resumo, o zero da função vai ser o valor do x quando o que estiver antes da igualdade for igual a zero. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui está dizendo que o y é igual a zero. Mas quem é o valor do y? Olha, o valor do y vai ser, ó, 4x menos 8. Então, no lugar desse y aqui, ó, a gente vai colocar o 4x menos 8. 4x menos 8. E aí colocamos igual a zero, né, que é a definição para determinar o zero da função. Pegamos uma função do primeiro grau e transformamos, ó, em uma equação do primeiro grau. Como é que eu vou determinar que é uma equação do primeiro grau? Olha, pelo formato da equação dá para concluir isso, ou também observando aqui, ó, o x ele não tem expoente. Quando o x não tem expoente, é porque o expoente é 1. Então é uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, desculpe. Bem, como é que a gente resolve essa equação? Repetimos o termo que tem letra antes da igualdade
E os termos que não tem letra, a gente coloca depois da igualdade. Esse zero aqui, ó, você pode ignorar ele. Por quê? Porque ele não vai influenciar no nosso resultado. Ah, mas eu posso colocar ele? Pode, mas eu não vou utilizar ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 8 e vou mudar ele de membro. Ou seja, eu vou pegar ele antes da igualdade e vou colocar depois. Quando eu faço essa mudança, essa transferência, o sinal do 8, ele muda. Como é menos, ficou mais. Qual é o meu objetivo aqui? Determinar o valor do x. Então eu vou repetir o x. E esse número que está multiplicando x, né? Porque aqui é uma multiplicação. Não tem nenhum tipo de sinal. Então é porque é uma multiplicação. Quando temos um número acompanhando uma letra e não tem sinal, nem de mais, nem de menos e nem de divisão, é porque é uma multiplicação. E esse sinal aqui, ó, ele não é obrigatório conter. Então o que a gente faz? A gente vai pegar esse 4 que está multiplicando x e vai passar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar o seguinte, ó, 8 dividido por 4. Fazendo aí a divisão, mais e mais dá mais. 8 dividido por 4 vai ser igual a 2. Ou seja, esse 2, ele é o zero dessa função. Beleza? Muito obrigado.